Eles estão contando com isso, vão recorrer. Acho que o Flamengo recorrer faz todo sentido. Vai tentar recorrer porque o jogador vai fazer falta. Ah, você não fala que ele é reserva? Pois é, mas agora, meu camarada, que o bicho vai pegar. Tem jogo terça, tem sábado, terça, domingo, quarta, não para mais. E o Pedro não vai jogar todos os jogos. Então, hoje o Tite, se não tiver o Pedro, ou ele vai buscar alguém da base, né? Improvisar um jogador como o Bruno Henrique, ou ele não tem centroavante. O Gabriel não é exatamente o centroavante, mas joga na função. Vestiu camisa 9. Muda um pouco a maneira do time se comportar, mas dá para ter o ataque com Cebolinha, Gabriel e Luiz Araújo ou Bruno Henrique, certo? Então, assim, a ausência dele cria um problema. Por isso tem essas especulações com o nome dos jogadores, que eu acho até que o Flamengo deveria mesmo procurar um centroavante desse que jogou estadual para ter no elenco, entendeu? Mesmo que seja um jogador que não é dos mais brilhantes, você tem que ter um cara ali que sabe jogar de nome mesmo. Que o Pedro não vai jogar todo jogo. E não dá para contar que o Gabriel vai voltar. É um problemaço que ele arrumou aí, por nada, por nada. Agora, o clube correr atrás, é interesse do clube também. Agora, tem aquela questão. Enquanto ele estiver suspenso, o contrato também fica suspenso. O Flamengo fica desobrigado de pagar salário. E pode prorrogar o compromisso com ele pelo tempo da inatividade. Isso significa que, a partir de agora, o Flamengo pode parar, mesmo recorrendo, não paga o salário, e deixa ver o que vai acontecer. Se ele ficar parado um ano, até um ano e pouquinho, que daria até o ano que vem, abril, o contrato poderia ser prorrogado pelo período em que ficou paralisado o contrato. Como ele termina em dezembro, são mais 9 meses mais ou menos, iria até janeiro de 2026. Tem isso também. Então, assim, e aí eu acho que o dirigente do Flamengo não pode decidir como se o dinheiro fosse dele. Porque se um jogador, qualquer um, gente, arruma um problema com doping, qualquer problema, tá? E é afastado, não tem cabimento um clube de futebol ficar remunerando uma pessoa que não está trabalhando. E não está trabalhando porque ela cometeu um erro. Se o erro for do clube, é diferente. Agora, se o erro é do jogador, e nesse caso, até que alguém prove o contrário, o erro é do jogador. É o que falou o André. É a falta realmente de alguém para chamar a atenção e falar, cara, vai lá fazer esse negócio. É que você quer, vai lá fazer, esse é o seu trabalho, rapaz. É o seu trabalho, faz parte do seu trabalho. Todo mundo já testou aqui, todo mundo teve que testar, testou. Que história é essa? Onde já se viu? E o Flamengo tem várias modalidades esportivas, onde também, evidentemente, os atletas passam por exame de doping, pessoal da natação, pessoal do vôlei, pessoal da ginástica olímpica, também deve passar por exame de doping. Os caras vão para a Olimpíada, pô. Vão para competições aí internacionais, vários atletas do Flamengo. Não tem exame de doping? Tem. Então por que o Gabriel não pode fazer? Então tem isso também. Não cabe paternalismo aí, gente. Não cabe. Essa história, assim, ela tem uma só coisinha que atenua, na minha opinião. A pena é muito rigorosa. Eu acho que, vamos dar, sei lá, 60 dias de punição pela atitude intempestiva, maneira inadequada como se comportou diante dos profissionais que foram fazer um trabalho sério. Pode ser 30, 60 dias, a multa em dinheiro. Agora, 1 ano, 2, na verdade, eu acho um pouco demais. Na letra fria da lei está correto. Que a punição seria de 4 e amenizaram para 2, com 1 já tendo sido cumprido enquanto nada era julgado. Mas, analisando pelo bom senso, me parece muito, porque no final ele colheu o material e deu negativo. Se ele sequer recolheu esse material, que pegasse 2, 4, problema dele. Mas no final ele fez o xixi. Né? Reclamam que deixou a tampa aberta e tudo mais, os caras aceitaram o negócio. Então o exame foi feito. Então, olha, não, você trouxe aberto, né? Não serve. Não trouxe fechado, serve. Mas trouxe aberto e aceitaram. Então, tem que valer esse exame. E o exame deu negativo. Então, acho que a punição me parece muito severa. Então, entendo que o Flamengo corra atrás. Mas, até que alguém prove o contrário, gente, me parece muito claro que tudo isso só tem um responsável, que é o jogador. Com uma participação indireta de quê? Do sistema, do ambiente permissivo do futebol do Flamengo, onde, como lembrou o André, o vice de futebol, quando um jogador quer, por acaso o mesmo jogador, quer sair no meio de um jogo, porque estava aborrecido que se machucou por conta do gramado, e é advertido pelo médico, você não pode ir embora porque tem exame de doping, e você não sabe se você vai ser sorteado. O sorteio não aconteceu. Se você não estiver aqui, vai caracterizar um doping, como se tivesse fugido do antidoping. E aí, ele tem uma discussão com o dirigente que vem, obviamente, defender o posicionamento do médico. Quer dizer, ele ainda reage de forma a discutir com o cara que, em tese, deveria ser o chefe dele. É o chefe dele. E aí o chefe dele dá uma coletiva, o Marcos Braz, e fala isso aí. Não, a gente pediu para o Gabriel ficar mais um pouquinho. Pediu não! Você não está liberado. Você não vai embora.
Você trabalha para o Clube de Regatas do Flamengo, você é funcionário do Flamengo, amigo. E você tem que ficar aqui até o final. Além da questão do doping, meu caro, existe uma outra questão. Os seus companheiros estão lá no campo correndo. O jogo não acabou. E você vai embora porque se machucou? Por conta do gramado? Se você tem razão com relação ao gramado, não sou eu que cuido do gramado, poderia dizer o Marcos Braz. Mas eu posso levar, claro, a sua reclamação a quem de direito. Que ela até pode ser pertinente, mas você não pode ir embora. O doutor já falou. E aceita e acabou. Que história é essa, gente? Que negócio é esse? Para pensar. Quem está discordando de mim aí no chat, faça isso no seu ambiente de trabalho. Se você tiver um chefe que não seja um banana. Faça. Eu vou embora. Imagina o caixa do banco. Ih, essa agência está muito cheia, esse pessoal chato pra cacete, o ar-condicionado está uma merda. Vai embora. Vai embora. O expediente vai embora. Caixa do supermercado vai embora. Entendeu? Motorista do ônibus. E esse trânsito não aguenta. Ele para o ônibus, encosta, desce, pega o metrô e vai para casa. Já pensaram isso? O que acontece com um cara desse? Está demitido, cara. Em qualquer lugar, em qualquer empresa. Então isso não se discute. Mas aí que entra a parcela do ambiente do Flamengo, que é essa permissividade que a gente fala sempre. Os jogadores fazem o que eles querem, cara. Cai técnico, cai todo mundo, eles são intocáveis. E o dirigente cai numa armadilha para ele mesmo, quando na coletiva fala, pedimos para o Gabriel ficar mais um pouquinho. Cara, é demais, né? Deveria até ficar constrangido, Marcos Braz. Pô, de falar um negócio dessa maneira na coletiva. Mas fazer o quê? Só duas coisas, né, Mauro? A primeira, tipo assim, só passando, né? Inclusive, a justificativa do Flamengo para o Gabriel demorar um pouco a fazer porque poderia ter alteração no exame de sangue. Porque o Gabriel, eu concordo com o Mauro, eu acho que tinha que ter uma punição, mas tinha que ser muito menor. E eu acho que, porque além do exame de urina, que teve todo o pricopó aí, ele falando de pegar o pote sem avisar, etc., ele também fez exame de sangue. Então, ele deu negativo no exame de urina e de sangue. Então, comprova que ele não teve nenhum problema com o doping, né? E outra questão, Mauro, você falou sobre suspensão de contrato. Obviamente, o Flamengo deve estar esperando também para definir se vai suspender ou não vai suspender o contrato do Gabriel. Deve estar aguardando aí o resultado do efeito suspensivo, né? Porque se sai o efeito suspensivo, o Gabriel volta a jogar normalmente, se eu não me engano, até a data do julgamento do recurso. Caso não saia, aí sim, ele vai ficar meses sem jogar, porque o julgamento do recurso costuma demorar alguns meses. Então, provavelmente, o Flamengo deve tomar essa decisão após o resultado do efeito suspensivo, né? Que costuma sair em menos de um mês, né, Mauro? Pelo que eu conversei com algumas pessoas, é difícil prever quando vai ser, né? Esse julgamento. Pode demorar mais, pode demorar menos. Então, assim, isso pode rolar por muito tempo. Se conseguir um efeito suspensivo, ele pode jogar. Vai ficar sempre nessa condição aí. Isso vai ser enrolado. Mas eu acho assim que o importante na discussão disso aí, gente, é o seguinte: vejam a que ponto chega um clube que fatura 1,4 bi quase no ano, mesmo sem ganhar nenhum título, um clube que contrata jogadores por milhões de euros, um clube que vai na Europa e contrata jogadores de times importantes do futebol europeu, como o próprio Gabriel, mas que tem uma relação dentro do seu ambiente de trabalho de total subserviência a quem deveria ser subalterno de quem chefia. Gente, isso aconteceu, vamos lembrar aqui, isso aconteceu na véspera do Fla-Flu 4-1 Fluminense. Então vamos lembrar, naquela semana tivemos na rodada anterior, no domingo, o Flamengo 2-0. Era o Vitor Pereira, né? Era o Vitor Pereira, o técnico. Vitor Pereira, 2-0 Flamengo, Gabriel foi reserva. Entrou no segundo tempo, estava em campo quando o Flamengo faz o segundo gol sobre o Fluminense e vence a partida. Na zona mista, ele para e diz que não quer mais jogar de segundo atacante, embora tenha jogado muito bem ao lado do Pedro na temporada anterior, 2022. Ou seja, meses antes eles fizeram uma dupla, né? Tudo bem, beleza. Deu essa entrevista. Não foi nada feliz, não era o momento adequado para falar sobre isso. Aí ele reaparece contra o Alcas na estreia da Libertadores fora de casa, faz uma partida ruim, perde uma clara chance de gol, inclusive, e o Flamengo toma virada de um time fraquíssimo, estreia com derrota lá em Quito, com aquele centroavante de 180 quilos. Uma vergonha aquela derrota do segundo tempo, atuação abjeta do Flamengo, uma coisa constrangedora. Volta de Quito, meio que uma crisezinha ali, porque, jogou muito mal e tal, não tem altitude que justifique aquilo. E aí, no sábado, acontece, todo mundo no última atividade pré-final com o Fluminense. Imagino, gente, que nesse dia está todo mundo lá, correto? Porque o Marcos Braz, ele pode estar no shopping, ele pode estar na Câmara, pode estar em casa, na praia, em qualquer lugar. Ele não é funcionário. Mas os funcionários estão lá dando expediente. Mas na véspera do jogo, imagino que todo mundo está lá, né? Os dirigentes profissionais e os que não são profissionais. Então, mas está todo mundo lá.
Então você tinha Marcos Braz, Bruno Spindel, você tinha ainda tinha o supervisor que saiu, o Skinner, você tinha ali o Juan, tinha o Fabinho, Soldado, talvez o Landim estivesse lá, não sei se ele foi lá na VET, o Landim não frequenta muito CT, pelo que sei, mas enfim, tinha uma galera lá, várias pessoas que ocupam o quê? Cargo de chefia, correto? Em tese são chefes do jogador. E aí o jogador tem essa atitude e não tem um sujeito, o Juan, o Fabinho Soldado, qualquer um deles, Marcos Braz, qualquer um. Chegar lá e falar, ô Gabriel, não faça isso, cara. Ou então, na linha do que disse o André, um puto esporro. Ô, cara, tá maluco? Você tá maluco? Você tá arrumando confusão com os caras do comissão antidoping? Onde você quer ir? Onde você quer chegar? Ah, porque não sei. Cara, vai lá e faz essa porcaria desse xixi, rapaz. Não arruma problema com essa gente, não, rapaz. Os caras vão te ferrar. Não cria problema, não. Os caras são sérios, estão aí trabalhando. Que negócio é esse, rapaz? Ô, alô? Faça-me um favor, não. Aí o cara arruma um problema. E isso ficou escondido, essa história. Só veio agora vazar recentemente, né? E na sequência ele foi denunciado e foi julgado. Então você vê, olha só que ambiente de trabalho é esse, gente. Cada um faz o que quer e um monte de chefes não tem nenhum. Não dá, né? Não dá. Isso aí é brincadeira. Aí o torcedor fala, eu quero profissionalismo. Aí também quer passar a mão na cabeça do jogador. Então você quer o quê, amigo? Profissionalismo eventual? Delivery? Não dá. Não dá.